Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Chegamos na nossa aula 6, né? Vou pedir para quem tiver com o microfone talvez aberto, né, que desligue. Quem tiver com a conexão também um pouquinho mais lenta, a gente pode desligar a nossa câmera, que facilita, né, para o colega também que está com uma instabilidade na internet. E hoje, pessoal, a gente vai começar a botar a mão na massa e conhecer o roteiro. Eu vou projetar aqui e aí só lembrando, eu não enxergo mais vocês. Então, se as gurias puderem auxiliar, se tiver pergunta no chat, podem me interromper ou se quiserem ligar o microfone, por favor, podem me chamar, certo? Me avisem se a projeção já tá ok aí para vocês. Então, Carregando. Agora sim. Agora tá aparecendo. perfeito. Então tá bem, meus amores, a gente vai começar a nossa, né, sobre como construir um roteiro de filme em stop motion. Ali, acho que é no chat. Se tiver dúvidas ou perguntas, por favor, leiam ou abram aí o microfone. A nossa aula hoje é especificamente sobre roteiro. A gente chegou, então, nesse momento do curso, da gente botar a mão na massa e começar a questão, então, do nosso roteiro. Já vai aparecer aqui para vocês. Então, tá bem. O que é um roteiro, né, pessoal? Ele é o nosso guia, ele vai ser o nosso melhor amigo, o nosso companheiro. O roteiro aqui, né, ele pode ser em formato de texto, que vai expressar toda essa linguagem cinematográfica, né? Ele vai conter as cenas, os diálogos do filme, ele tem aquela estrutura que a gente já conversou, né, que é primordial, o início, o meio e o fim da nossa história. Em termos técnicos, né, como a gente já viu, ele tem o conflito, o clímax e o desfecho. E é necessário, né, que tenha sido escolhido o gênero desse filme, porque ele vai dar o tom dessa história, né? Então a nossa história ela vai ser narrada na perspectiva desse gênero. Se é ação, se é comédia, então o tom da nossa história parte do gênero escolhido. Como é que surge um roteiro, né? A gente fica pensando, às vezes a gente quer inventar a roda, né? E às vezes é mais simples do que a gente imagina. Como que surge um roteiro de um filme? Os grandes escritores, eles podem partir do que vivem, do que inventam ou do que observam da vida das pessoas. Ou uma mistureba de tudo isso. E também vale para nós, porque eu posso fazer um filme sobre as minhas vivências na pandemia, por exemplo, ou eu posso inventar, né, um outro tom para essa história da pandemia, posso inventar coisas mirabolantes, ou eu posso fazer algo do que eu observo da vida das outras pessoas, né? Então, o roteiro, ele é bem particular do olhar de cada um. A gente pode fazer essa mistureba, pode usar um pouquinho desses elementos ou usar outra perspectiva, né? Não precisa necessariamente ser de alguma dessas. Ou eu posso pegar algo que já existe, como a gente viu no filme da Borboleta Vaidosa, uma fábula, um conto, uma letra de música que eu gosto, né? Me inspirar em algum livro que eu acho que tem relação, aqui no nosso caso, é com a qualidade de vida na pandemia, né? Posso pegar alguma coisa que já existe e partir dela. Não preciso inventar, né, do início tudo. Só eu preciso depois, no devido momento dos créditos, né, referenciar da onde que saiu essa história que eu adaptei, que eu inventei, né? Então é tudo tranquilo. Aqui eu trouxe um exemplo do roteiro da Borboleta Vaidosa. A Borboleta Vaidosa, a gente viu um pedacinho, era aquele filme que mostrava a vida de uma borboleta, que ele foi feito através de uma fábula, né? A autora leu uma fábula e quis transformar em um filme em stop motion. Então foi dali que ela partiu para o roteiro dela. A gente vê um exemplo aqui de roteiro em texto. Como o filme ele é curtinho, ele tem em média uns 3 minutos, vejam que o roteiro não é muito grande. Ele tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, que vai explicar, né, do início ao fim da história, como que ela ocorre. Os filmes maiores, com 2 horas de duração, 1 hora de duração,
Obviamente, eles têm mais páginas, né? O volume aumenta à medida que o filme vai ficando maior. Então, quanto maior o filme, maior o roteiro. Quanto menor o nosso filme, menor a nossa história, menor será o nosso roteiro, certo? E aí, os profissionais também fazem, além daquele roteiro escrito, um roteiro em storyboard. Nome chique, né? Às vezes nos assusta. Só que ele nada mais é do que um roteiro gráfico. E é o que a gente vai fazer. A gente não necessita fazer um roteiro primeiro todo em texto. A gente pode partir direto para o storyboard, porque ele é mais objetivo e ele nos auxilia no quê? A planejar a nossa história, a planejar, né, como é que vai ficar o nosso produto final, ou seja, o nosso filme em stop motion. Então ele é o nosso maior aliado, ele é o nosso guia, e ele é bem semelhante a uma história em quadrinhos. Então ele nos ajuda a visualizar o que acontece em cada cena da história. Ele vai ser muito útil para nós. Então tem o quadrinho, onde tem o desenho da cena, e abaixo dele é escrito de um modo bem breve, bem objetivo, a ação que esse personagem tem naquela cena. Se o filme tiver falas, também aparece a fala logo abaixo do quadrinho. O que é muito importante a gente observar. No storyboard, pessoal, não é necessário que se tenha uma qualidade técnica de desenho. A gente fala em desenho, a gente já fica nervoso e assustado, né? Então, o objetivo desse estilo aqui de roteiro não é que tu sejas um profissional do desenho, que tu desenhe super bonito, não precisa, porque eu não preciso ser desenhista, né, para poder fazer um storyboard. Eu posso fazer de palitinho, eu posso fazer bem simples, não tem essa necessidade, né, dessa qualidade técnica. Por quê? O foco do roteiro em storyboard, que é o que a gente vai fazer no nosso filme, é ilustrar o que eu desejo para cada cena. Então, o foco é para organizar, né, para mim, como que acontece essa história. A cada cena, cada quadrinho, eu vou contar essa história. Por isso que a gente viu, né, que é importante ter definido a ideia do que eu quero passar, o gênero, que é o tom dessa minha história. Por isso que a gente pensa, né, no início, no meio e no fim, para começar a distribuir nesses quadrinhos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, para ver como não é esse bicho de 7 cabeças, né? O nome é chique e a gente se assusta. Olha esse exemplo aqui. Ele é bem simples e ele conta uma história. Aqui ele usa 2, 4, 6 quadrinhos e ele contou uma história com início, meio e fim, que eu vou mostrar para vocês. No primeiro quadrinho, a gente vê a cena ali, né, de uma ação. Então, a senhora grita, pega ladrão! E o ladrão rouba a bolsa dela e foge. No segundo quadrinho, a gente vê ali, o policial vê o delinquente. Em seguida, no terceiro quadrinho, ele persegue pela rua. Em seguida, o ladrão escorrega em uma casca de banana. Depois, o policial, né, diz, peguei. E por fim, como é que finaliza essa história? É a senhora recebendo de volta a bolsa, né? E agradecendo ao policial. Então a gente percebe que nesse modelinho aqui, o filme começa pelo conflito. Ou seja, aquele problema, né, que o personagem vai enfrentar e que exija que ele tome uma atitude. No caso da senhora, a atitude dela foi o quê? Gritar por socorro, pega ladrão. Em seguida a gente vê o desenvolvimento do filme, né? Onde tem ali o grande clímax, né? Que é aquele momento de tensão que a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Que é no quadrinho da perseguição. Ali no terceiro quadrinho a gente observa, ó, nesse aqui, que é o grande clímax da nossa história, que é a perseguição, que é o ponto alto do filme, né? E em seguida a gente vê o desfecho, que o ladrão ele escorrega numa banana, que o policial consegue pegar a bolsa e tem um final feliz da senhora, né? Agora já com uma expressão feliz, ó, vejam aqui, recuperando o seu bem, né? A sua bolsa. Mas a gente também tem outros exemplos. Aqui é o roteiro da Borboleta Vaidosa. Vocês viram que a Borboleta Vaidosa fez um roteiro em texto, né? Que é um filme um pouco mais elaborado. E depois fez também o roteiro em storyboard. No roteiro da Borboleta,
foi utilizado 14 quadrinhos, né? Ou seja, 14 cenas, e ao lado de cada cena foi descrito o que acontecia. Então a gente observa aqui que o desenho não é profissional, é um desenho bonito, né? Já não é palitinho, mas também não é nada muito rebuscado. Vejam que não é colorido, vejam que o que importa é mostrar a cena, o que está acontecendo. A cena 1 do filme da borboleta é o quê? É a ambientação da história. Diferente da anterior, né, que começou pelo conflito já de cara, aqui não. Aqui ela começa pela ambientação. O que é isso, prof? É mostrar onde a borboleta vive, onde é que ela mora. Observa, ela começa mostrando aqui a árvore onde ela vive, depois aproxima, né, para o casulo, que é a casa dela, e depois mostra dentro da casa dela uma visão, né, panorâmica que vai andando, que é cheia de detalhes. Então, são frases mais curtas. Aqui a pessoa se inspirou a escrever um pouquinho mais, mas em geral vocês percebam, ó, o casulo é a casa da borboleta. E aí ela descreve, mas não é uma borboleta comum, é uma borboleta vaidosa. Então assim é para ir nos auxiliando, né, na escrita dessa história. Em seguida segue, né, então aqui tem os 14 quadrinhos que vocês podem depois olhar com um pouquinho mais de calma e mostra cada cena principal da história. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é um filme que a gente não viu, que eu descobri semana passada, e ele está disponível aqui nesse link na íntegra. Ele é de stop motion, é um filme bem bonito, de 2016. Para quem tiver interesse depois e quiser olhar, ele é bem interessante. Eu trouxe por quê? Porque no trabalho do Oliveira, eu encontrei o storyboard do filme, que é algo bem difícil da gente achar, né? Os storyboards, e eu consegui, eu fiquei bem feliz e trouxe para vocês. Observem aqui. Observem aqui. É um desenho um pouco mais elaborado, tem um pouco mais de detalhes, né? Mas a gente não precisa fazer algo assim, pode ser mais simples. O que é primordial? Mostrar a cena. A cena 1 do filme começa com o quê? Com a ambientação da história também. Tá mostrando a casa do idoso, que é o personagem principal. E aqui ele mostra também o áudio, né? Que vocês podem estar utilizando também no storyboard de vocês. Mas ainda não é o foco. Mas para quem quiser já pensar nisso, pode colocar trilha sonora, alegre, suspense. Pode já, se quiser pensar sobre isso, utilizar também essa marcação. Então aqui, o que é a primeira cena? Um galo sobe na casa e canta. Percebam que é uma frase curta, objetiva, que ilustra a ação naquela cena. Qual é a ação aqui? É o galo, que ele vai subir na casa e vai cantar. Então aqui ele já está mostrando o ponto final, que é o galo sobre a casa. Se eu quisesse fazer uma cena anterior do galo no chão aqui, né, e depois subindo, eu poderia fazer uma cena anterior do galo ainda aqui na graminha e fazer uma setinha dizendo que ele pulou para cima da casa. Mas se eu já quiser fazer o ponto final, eu só escrevo o galo sobe na casa, então para indicar essa ação. Em seguida ele mostra o personagem deitado, né? Ele se vira e abre os olhos. Então vejam que são frases curtas que indicam exatamente o que o personagem faz. E aqui ao lado, ele coloca um comparativo que eu achei muito interessante, que é a cena, né, quando foi fotografada, e o storyboard. Então percebam como, de fato, ele vai ser o nosso aliado, o nosso amigo, para nos guiar na pós-produção. Ou seja, lá quando a gente for fotografar mesmo as nossas cenas. Vejam aqui, ó, tá o idoso sentado lendo o seu livro. Essa é a ação. Olhem como é que ficou o cenário. Super cheio de detalhes, né? Mas no meu desenho, né, no desenho de vocês, não é necessário que seja colocado, né, aqui no fundo cada um desses detalhes. Percebam que não tem a vassoura aqui, não tem a janela, né? É algo mais simples. É para focar e guiar a ação do personagem na cena. Aqui, ó, é a cena que ele está levantando, né, um bonequinho. Então aqui ao lado, ó, percebam que já está todo montado o cenário, né? Aqui ele está mostrando que ele teve uma ideia, né? Então, olha que interessante. Então é para isso que serve o nosso storyboard, pessoal.
Não é para a gente se preocupar em qualidade técnica de desenho, é para ficar bem tranquilo em relação a isso, porque o desenho ele vai nos servir para quê? Para clarear o nosso pensamento em relação à nossa história e indicar primordialmente o que o personagem faz na cena. Depois, no futuro, né? Que tipo de música que eu quero botar nessa cena? Se tiver alguma fala, também vai aparecer. Então, qual é os passos, prof, para mim criar um filme? Que eu ainda tô perdido. Vamos lá. A gente já começou há umas 2 aulas atrás a ativar a nossa imaginação. No quê? Na ideia do nosso filme, né? Então, alguns já têm definido, outros ainda estão vendo. O que a gente tem que fazer essa semana? Definir o que eu quero abordar, né? Sobre qualidade de vida na pandemia. Definir o gênero. Eu quero tratar isso de um modo cômico. Falar sobre o quê? Quero mostrar a vida de um aluno idoso na pandemia. Quero mostrar a importância da segunda dose da vacina. Quero falar sobre as vacinas. Quero falar sobre como que eu ressignifiquei o meu espaço de casa, porque eu pude ficar dentro de casa e perceber algumas coisas. Então, cada um de vocês vai escolher, né, uma ideia dentro desse grande tema, um gênero, e vamos começar a botar a mão na massa mesmo para criar o storyboard. Então, nos futuros passos, nós iremos criar o cenário, o personagem, e lá no fim do curso, fotografar e fazer um exercício de edição de uma cena desse filme, certo? Então, para começar, vamos ter que ter definido a ideia, né? O que eu quero abordar no meu filme, ter escolhido o gênero do meu filme e em seguida ter um modelo, né, de storyboard, porque eu não vou criar do nada. Então a prof já fez um modelo e vai mostrar para vocês, que é para que a gente possa botar a mão na massa mesmo e planejar a nossa história. Então eu vou apresentar para vocês no próximo slide o modelo. Aqui é a ideia da borboleta, né, que foi o filme que eu trouxe de exemplo para a gente ver. A ideia é algo simples, é uma frase, duas, que vai ilustrar o que vocês vão abordar no filme. No caso da borboleta, ela adaptou uma fábula, né, que é sobre uma borboleta super vaidosa que passa a maior parte do dia se olhando no espelho e sonhando em ser capa de revista. Muitos de vocês já botaram no fórum a ideia para o filme, então alguns já têm mais definido e outros ainda estão pensando. Então, vamos dar seguimento. Quem precisar de ajuda com a ideia, pode nos contatar que a gente vai estar auxiliando, certo? O modelo que a gente vai usar é esse aqui. Ele é uma folha de ofício com 4 quadrinhos, né? Com linhas para a gente escrever, com um cabeçalho. E eu vou mostrar com bastante calma para vocês cada um desses elementos, que é para a gente aprender como que usa, né, esse modelo. Então, no cabeçalho, o que eu tenho que botar? Inicialmente, o título do filme, né? Então, você vai criar o título do filme atentando para o gênero que você escolheu. Então, se é um gênero mais de comédia, o título geralmente acompanha, né, essa ideia. Se é um de terror, acompanha. Então, vocês não precisam ter definido, pessoal, hoje, amanhã, esse título. Vocês podem rascunhar uma ideia, que pode mudar até o fim da nossa atividade, né? A gente vai começar a botar a mão na massa hoje, mas a gente vai ter aí umas 3, 4 aulas para a gente se dedicar ao nosso storyboard, a planejar o nosso filme. Então, não se cobrem em, ao final da semana, estar com o modelo pronto. Não. O processo criativo ele é mais lento, ele exige que a gente pense, planeje. Então, para isso, a gente vai ter um tempo, tá? Então, não se cobrem de amanhã ter um título definido. Não. Se alguém já tiver uma ideia, super legal, anota. Se mudar depois, é só apagar com a borracha, façam a lápis e a gente troca, não tem problema, certo? Vocês vão colocar o nome de vocês, né, que é bem importante. E por que tem página ali, prof? Por quê? Porque talvez alguns de vocês utilizem 4 quadrinhos para mostrar a história, certo? Como a gente viu ali, aquele primeiro modelo tinha 6 quadrinhos e tinha conflito, clímax, desfecho, tinha história, tinha tudo organizado. Tem pessoas que talvez vão querer desmembrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, desenhar um pouquinho mais, né? Porque a sua história vai exigir isso. Então, aqui na página é para vocês escreverem número 1, número 2
Número 3 é o número de cada folha que vocês forem utilizar. Alguns talvez consigam fazer em uma folha, outros talvez utilizem mais. Então aqui é só para nos guiar e nos auxiliar, colocando a numeração das folhas, né, da história de vocês. Avançando aqui para o quadrinho, vamos lá. O que a gente faz aqui? A gente percebe que tem 4 quadrinhos na folha e eu recortei 2 aqui só para a gente dar um zoom e entender cada elemento. Nessa bolinha é o número da cena. Então, na minha folha 1, eu vou ter a cena 1, a cena 2, a cena 3 e a cena 4, certo? Quem for fazer mais de uma página, vai ter a página 2 e aqui nessa bolinha vai ter a cena 5, a cena 6, a cena 7, a cena 8 e assim sucessivamente, certo? Aqui dentro desse quadrinho é onde vocês vão desenhar a ação, né? A representação dessa história. Então, é aqui que vocês não têm que se preocupar em ter qualidade técnica de desenho. Prof, só sei desenhar palitinho. Maravilhoso! Faz palitinho. O que importa é que faça sentido para vocês e ilustre o que o personagem faz na cena. O conflito, o clímax, o desfecho, se alguém vai começar com a ambientação da história, o importante é que ilustre o que vai acontecer na cena, certo? E essas linhas, prof, o que é essas linhas embaixo? Bom, ela é onde você vai escrever a ação. O que vai acontecer nesse quadrinho? Lembram que é uma frase curta, objetiva, né? O galo sobe na casa e canta. Algo que ilustre a ação que ocorre naquela cena. Se não tem ali a ação, tem uma fala, vocês escrevam diretamente a fala. Se porventura alguém quiser colocar a trilha sonora, né? Tenho certeza que aqui eu quero uma música feliz. Então eu vou escrever música animada, música feliz, trilha sonora agitada. Se alguém já quiser pensar sobre isso, tranquilo, já pode inserir, mas não é obrigatório conter já nesse momento, certo? Em alguns daqueles modelos, vocês viram que tinha plano, né? O plano da câmera. Então aqui é opcional, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas não é obrigatório que se apareça aqui no roteiro, certo? Então, dicas. Quem for fazer um filme mais de ação, um filme que tenha movimento, é legal usar setas. Por quê? Porque vai nos guiar, né, da onde que o personagem sai para onde ele quer chegar, do ponto A ao ponto B, né? Se ele vai correr da esquerda para a direita, se ele caiu do topo da folha para baixo, se ele saiu debaixo da terra para cima, isso tudo nos ajuda, né, no desenho ali no roteiro, a entender da onde que está saindo esse personagem e para onde ele está indo. É importante escrever de modo sintético, uma frase, 2 ali que ilustre a ação naquela cena, né? E inserir as falas, se for o caso. Como a gente viu naquele modelinho, ó, as setas ajudavam bastante a mostrar para onde que o personagem saía, ó, ela gritou. Então quer dizer que o ladrão já roubou a bolsa e correu. Viram que aqui eles não desenharam um passo anterior. Eles já partiram da fuga do ladrão, né? Então você pode representar desse formato. Aqui você está representando, ó, a corrida, a perseguição, né? Então o personagem saiu dessa cena correndo e logo o policial saiu atrás dele nesse sentido. Ele escorregou, né? E a bolsa ficou no ar, né? Voando. E o policial pegou ela, né? E entregou depois para a senhora. Então, se você vai ter um filme com mais movimento, mais ação, você pode usar em alguns quadrinhos as setinhas para ajudar você. Viram que não usem todas, né? É só naquelas que você quer usar para indicar movimento. Se o filme é mais parado, vejam aqui, ó, na borboleta não tem essas setas, porque está bem definido o ponto que a borboleta tá, o que ela está fazendo. Então, nesse caso, não precisou, né? Mas, se você quiser usar, pode usar. Aqui nesse filme também não tem muita seta, porque o personagem, em geral, ou tá deitado, ou tá sentado na poltrona, ou tá sentado atrás da mesa. Aqui, nessa cena em especial, se eu quisesse mostrar, né, que ele pegou o bonequinho de cima de uma mesa e levantou, eu poderia colocar uma seta no sentido aqui vertical, para mostrar que ele levantou, né, o personagem.
Então, você pode estar usando esse recurso para auxiliar, certo? Então, vamos lembrar dos 3 principais elementos de um filme. Ali a gente tinha 6 quadrinhos, né, naquele filme mais de ação, e mesmo assim estava presente o conflito, o clímax e o desfecho. Então isso que é importante agora a gente começar a unir os nossos conhecimentos, né? A gente vai planejar na nossa história e vai identificar qual é o conflito do meu filme. É a pandemia? Eu quero falar que o meu dia tinha 24 horas e antes eu dava conta e agora não parece que não 24 horas não é suficiente? Pode ser o meu conflito. Eu quero falar na pandemia que o meu conflito é não poder sair de casa? Esse pode ser o meu conflito. Então, cada um de vocês vai escolher na história um conflito. O que que é o conflito? Vamos lembrar. É aquele problema que o personagem se depara que exige que ele resolva de algum modo, né? Então, cada história de vocês vai ter um conflito, um clímax e um desfecho. Vai ser diferente, né? Porque cada história será diferente. Então a gente vai ajudar vocês a identificar na história, vocês vão pensar em cada um desses elementos. Depois vai vir o clímax, né? É aquele momento de tensão, onde tem que ser resolvido esse problema, né? Como é que eu vou lidar com isso? Por exemplo, se eu for fazer meu filme sobre a vida de um aluno na pandemia, o meu conflito pode ser a falta de internet, por exemplo. Caiu a internet, o que que eu faço? Meu Google não abriu, professora, o que que eu faço? Né? Eu devo ter uma ação para resolver isso. E aí o meu clímax dessa história vai ser esse momento que eu estou buscando essa resposta, essa solução, né? E aí você pode mostrar que ele reiniciou o modem, que ele entrou pelo celular, né? E por fim, chega no desfecho, que é quando o conflito é resolvido ou não. E aí a gente faz o fim da história, né? Então, de repente, ele acessou pelo celular a aula e deu certo. De repente, né, eu me organizei, fiz um cronograma lá, pensando na ideia de que 24 horas não está sendo suficiente. Eu fiz um cronograma e eu vi que eu posso mudar a minha rotina e dei conta. Ou que eu tenho que estar mais relax e dar conta de menos coisas, né? Uma reflexão. E fechar a minha história. Então, aqui tem o conflito da borboleta, para a gente relembrar que na borboleta o conflito era justamente quando ela foi capturada, né? Ela foi capturada por um colecionador. E aí ela tentou resolver, mas não conseguiu. Então nem sempre o final vai ser feliz. Depende do tom da história de vocês. Aqui é um drama, né? Então ela fica presa num quadro para sempre ali, né? Como as outras borboletas na exposição. Então a resolução do conflito vai depender do tom da história de vocês. Se é comédia, se é drama, se eu misturei isso, né? Se é romance, ali o desfecho da história ali da perseguição, da ação, foi mais engraçado, foi cômico. Viram que o ladrão escorregou numa banana, ó. Não foi o policial que rendeu, que prendeu, que atirou. Ele simplesmente escorregou numa banana. E aí foi quando o policial conseguiu pegar a bolsa. Então é por isso que o gênero é importante, que ele vai dar o tom dessa história. Ou seja, o que, que o espectador de vocês vai sentir. Então vou deixar aqui uma dica, né, para aqui tá o conflito, tá no 10º quadrinho da borboleta. Então tem 14 e aí viram que ela mostrou muito a ambientação, que a proposta era mesmo mostrar todos os detalhes para depois mostrar o conflito, né? Vocês não precisam fazer 14 quadrinhos, pode fazer menos, desde que tenha a narrativa da história de vocês contendo os 3 elementos principais, né? Em sintonia com esse gênero. Então eu vou deixar uma frase inspiradora para a gente pensar junto, certo? O Walt Disney, ele já fazia animação muito antes, né, de ter celular, de ter todos esses nossos recursos que a gente tem. E qual foi a dica que ele nos deu, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. E ela é muito inspiradora, por isso que eu trouxe para nós hoje nessa aula. Mas o que eu quero que vocês pensem? É muito importante a gente sonhar? Sim. É o momento da gente viajar na história, criar coisas mirabolantes? Sim. Porém, a gente precisa lembrar que a gente tem que executar isso. Então, se você colocar na história um foguete
Você vai conseguir depois fazer um foguete? Ou você tem um foguete em miniatura em casa que você pode usar? É isso que eu quero que vocês pensem. A hora de planejar o roteiro, às vezes a gente se empolga e quer botar algumas coisas super legais, né? Só que pensem no real. Depois vocês vão ter que fotografar isso, fazer esse movimento acontecer, né? Então planejem na história coisas que vocês tenham em casa, coisas que vocês possam usar. Quem tem bonequinho miniatura, quem tem Lego, pode usar. Quem quer fazer de desenho, pode fazer. É livre. Sonhem, criem, se inspirem. Só lembrem que depois a gente vai ter que concretizar, né, esse planejamento do roteiro. Por isso que eu trouxe aqui a fala do Walt Disney, para a gente se inspirar, sonhar, criar, mas também, ao mesmo tempo, estar com os pés no chão, né? Sabendo que a gente vai criar com o que a gente tem em casa, certo, meus amores? Agora eu vou ver a cara de vocês, que eu acho que vocês estão um pouco assustados. Deixa eu ver como é que estão aí. Alguma dúvida sobre o roteiro até esse momento? Alguém quer que eu retome algum passo? Como é que estão? Liguem o microfone ou escrevam no chat, por favor. Tudo bem, tudo tranquilo, prof. Eu acho que por enquanto tá tranquilo. Certo. Ficaram mais tranquilos em relação ao desenho? Viram que não precisa. Eu sei que no início do curso alguns relataram: Meu Deus, prof, eu não sei desenhar, como é que eu vou fazer stop motion? Já estão um pouco mais tranquilo em relação. Eu também não sei desenhar, pessoal. A gente não vai julgar a qualidade técnica de desenho de ninguém, porque eu vou mostrar depois um roteiro que eu fiz e vocês vão dar risada do meu desenho. É palitinho, é o que eu consigo, mas isso não me impede de fazer um filme, de sonhar, de criar, pelo contrário, me motiva. Como é que vocês estão em relação a isso? Mais tranquilo agora? Mais ou menos, Rosa? Esse negócio de desenhar é meio difícil, mas vamos lá. Vamos fazer o que dá. Isso aí, fazer o possível, fazer o palitinho. Sei fazer palitinho, faz o palitinho. Não tem nenhum problema, não é vergonha nenhuma. Tem que ficar claro pra vocês, ali naquele quadradinho, ali naquela cena, o que que o meu personagem vai fazer na história. É isso que importa, é isso que é o storyboard. É o planejamento de vocês, que tem que ficar claro pra vocês, porque ele vai ser o nosso melhor amigo depois, né? Agora também porque ele vai clarear a nossa história e organizar o nosso pensamento. Mas depois, quando a gente for fotografar esse filme, ele vai estar conosco a todo momento para consulta, né? Ele vai ser o nosso guia. A gente vai estar olhando cena a cena. O que que o meu personagem faz agora mesmo? Porque eu não vou lembrar tudo de cabeça. É por isso que importa, é por isso que é muito bom o roteiro. Ele ilustra o que que o meu personagem faz na história a cada momentinho. Neuza, tu queres falar? Não, estou aqui pensando, mas eu entendi. Não, até eu já escrevi uns itens aqui bastante, Ó, dentro da agora falta colocar em prática. Mas vamos lá. isso aí, Neuza, e não se cobrem, não é para esse roteiro estar pronto até quarta-feira. Não, a gente está começando, é um start. A gente vai ter aí 3 ou 4 aulas para dar conta da tarefa, com calma, para a gente ir planejando. A gente vai acompanhar e ajudar vocês, né? Então, é para isso que serve, para a gente ter calma e ir fazendo devagarinho. O importante agora é definir a ideia, o gênero que eu quero tratar e começar mesmo a me divertir. Põe na massa, desenhar palitinho, se for palitinho, não importa. Tem que ficar claro para vocês ali na cena o que que o personagem vai fazer. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer que eu explique mais alguma coisa? Eu queria perguntar, Por favor, Neuza, depois a Rosa. eu queria te perguntar o seguinte, eu posso fazer vários textos, até me encontrar vários pequenos, né, como tu disse que é uma frase, fazer vários, formando várias histórias, posso sem usar, sem ter um tema exato, ter dentro da pandemia, mas não me fixar só num.
Entendi a tua dúvida, Neuza. Tu quer saber se tu pode, antes de chegar no storyboard, escrever Exato. um parágrafo para te ajudar a clarear a ideia, é isso? Isso. Claro, pode sim. Quem sentir essa necessidade, pessoal, pode abrir um arquivo em Word ou pegar o papel mesmo e escrever a ideia da história de vocês. Com a Neuza eu já tinha conversado um pouquinho e a princípio a primeira ideia, né, Neuza, era falar sobre a importância da máscara. Como Isso. corretamente a máscara na pandemia. Então, se tu já decidiu que é isso que tu queres fazer, segue por aí, né? Então, como é que tu vai começar essa história? É por aí que tu vai começar a pensar agora, né? Tu vai Isso. usar máscara. Até onde eu sei, tu quer usar bonecos de Lego, né? Então, tu já tem a ideia do personagem, tu já possui o personagem, porém, ele ainda não tem uma máscara feita. Então, lá Isso. for fazer o personagem, possivelmente tu vai confeccionar uma máscara para ele, né? Com o material que tu tem em casa. Tu tem um tecidinho, quer recortar, quer costurar com a mão, à vontade. O que a gente vai conseguir fazer em casa, certo? Por isso que é importante planejar nesse momento, para que a gente não bote algo na história que depois não dê para fazer, né? Ou que fique muito difícil e a gente se frustre, né? Ai, trancou. Frustre, né? A gente poder pensar, sonhar, por isso que eu trouxe o Walt Disney. Mas também que a gente pense, né, um pezinho ali em como vamos fazer. Te ajudei, Neuza? Consegui esclarecer? Ótimo, muito. Perfeito. Rosa, por Mas a favor, gente querida. vai te contatando. Vamos, isso mesmo, é isso aí. Eu queria saber, assim, tem que ir fazendo e mostrando Obrigada. cada etapa que está pronto ou que está tentando. Perfeito, Rosa. Tu chegou na atividade da semana. Vou mostrar para vocês, é isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida pontual sobre o roteiro antes de eu mostrar? Tudo tranquilinho por enquanto? Eu sei que vai surgir mais dúvida quando a gente botar a mão na massa mesmo, tá? Então eu vou voltar à projeção e me interrompam, por favor, porque agora eu não vejo mais vocês, tá? Vou mostrar então. A atividade da semana, Rosa, é bem por aí. É bem isso. Então vamos ver aqui. Vocês já estão enxergando a projeção, pessoal? Tá carregando. Tá. Agora estão vendo o Walt Disney aí? Sim. Tá. Então Sim. tá tudo certo. Então vamos seguir. O que a gente vai fazer durante a semana, Rosa? Então, a gente vai ter que definir a nossa ideia do filme e quem já tiver a ideia do título, já sabe o gênero, a gente vai escrever aonde? No diário de bordo. Eu sei que muitos de vocês já colocaram no fórum da aula 5 a primeira ideia, né, do filme. Então agora, alguns mudaram de ideia no meio do caminho, alguns permaneceram com a mesma ideia. Então agora no diário de bordo de vocês, vocês vão botar a ideia que vocês vão realmente fazer o filme. Se alguém já tiver ideia de título, pode colocar o gênero que escolheu. Vocês vão escrever e eu já mostro como é que é no Roda, né? Relembrar como é que mexe no diário de bordo. O que vocês vão fazer durante a semana? Botar a mão na massa, fazer ali o start do modelo do roteiro. Então, na biblioteca já está disponível o roteirinho que a prof fez para vocês. Vocês podem imprimir, quem tem impressora em casa. E quem não tem impressora em casa, pessoal, bem atentos. Não precisa sair, se arriscar para imprimir, tá bem? Vocês podem pegar uma folha em branco e fazer parecido aqui, né, com o roteiro. Se alguém quiser, né, for bem detalhista e quiser fazer na medida exata que a prof fez, me pede que eu passo qual é a altura do quadrinho, qual é a largura do quadrinho e com uma régua e uma caneta, uma canetinha, vocês conseguem reproduzir esse modelo bem tranquilos, certo? Tem uma atividade opcional que é um fórum de dúvidas sobre o roteiro. Então, se vocês quiserem partilhar com o grupo as dúvidas sobre o roteiro, vocês podem escrever lá, lembrando que lá os colegas vão enxergar. Então, se você tem uma dúvida mais pontual, você pode chamar a tutora ou a prof, que a gente vai ajudando vocês, certo? Qual é a tarefa? É vocês postarem agora uma vez na semana uma foto no webfolio de vocês desse roteiro. Então, é isso que vocês vão fazer.
Vocês vão ir desenhando ao longo dessas 4 aulas aí que a gente vai estar trabalhando, né? E vão ir postando a foto do andamento, né? Do crescimento desse planejamento da história. Então, em geral, a tarefa maior vai ser essa. As tarefas paralelas é bem uma escrita, né? Da dúvida de vocês, de como é que tá isso, para a gente poder acompanhar e estar ajudando. Eu vou mostrar agora como é que mexe no diário de bordo, só para relembrar. Vou mostrar onde que tá o roteiro, e aí depois eu mostro como é que vai ser a próxima aula, que vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. Entrei no meu Roda, entrei no curso módulo 1 e vou ir em diário de bordo, né? Para alguns é a primeira vez que vão mexer aqui na aba, né? Para alguns que já são da Unid há mais tempo, já mexeram, mas também como faz um pouquinho de tempo, é bom a gente relembrar. Clico aqui nessa aba. Vai aparecer para mim o meu diário de bordo, certo? Onde que eu escrevo, prof, a ideia do meu filme? É aqui, ó, pessoal, nesse campinho pequenininho em branco. Você vai escrever. Então, aqui ele tem um limite um pouco menor de caracteres, então é para ser um pouco mais sucinto que o fórum. Acho que o fórum permite escrever um pouquinho mais. Mas aqui você vai escrever qual é a ideia do filme, né? A minha ideia do filme é tal coisa. Ah, já tenho uma ideia de título. A minha primeira ideia de título é tal coisa. Escolhi o gênero tal, né? Se porventura vocês não tiverem nenhuma ideia de título ou ainda estão precisando de ajuda na ideia ou no gênero, escrevam aqui, peçam ajuda para a tutora, peçam ajuda para mim, que a gente vai ajudar vocês. Porque agora nesse momento é importante ter uma ideia, porque é o que vocês vão fazer no filme. Escolham algo que vocês gostam, escolham algo que façam bem, né? Eu sei que o tema é às vezes um pouco delicado, é triste, mas vamos escolher dentro de qualidade de vida na pandemia algo que faça bem para vocês, né? Eu achei super legal a fala da Zelândia no início sobre a importância de fazer a vacina, a importância de fazer a segunda dose, né? Isso aí dá um filme lindo. Quem ainda não tem uma ideia pode ir por alguns caminhos que a gente já deu aqui, várias ideias. No fórum tem um monte de ideias. Então, vamos ficar atento aí às ideias que aparecem e vamos ir modificando com a carinha de vocês, com o que vocês querem passar de mensagem, né? E aqui vocês escrevem a ideia, se já tem uma ideia de título, se já escolheu o gênero, se precisa de ajuda nesse momento, escrevam aqui. Depois, eu posso mudar a visualização, ou seja, eu quero que todo mundo veja, que o meu colega veja, que a minha prof veja, que o meu tutor veja. Eu clico aqui, ó, em público. Se eu quero que seja algo mais privado, só que a prof e a minha tutora, eu clico aqui em privado, certo, pessoal? E aí depois eu clico no botãozinho enviar. Quando eu fizer isso, a mensagem vai vir para cá. Aqui tá, ó, a Virgínia, que tu queria auxílio na legenda. Aqui também tem legenda, ó. O vermelhinho é comentário de aluno, o verde é de formador, né, que é professor ou tutor, e o azulzinho é quando você já comentou. Então, a gente vai conversar com vocês no comentário aqui do diário de bordo. É bem tranquilo, bem parecido com o Webfórum. Alguma dúvida aqui no diário de bordo? Tudo tranquilo? Falei muito rápido alguma parte aqui? Tudo bem? Então, vou seguir. Vou mostrar para vocês. Oi, querida. Depois que eu escrevo, ele já vai ficar ali colado ou tem que bater em algum botãozinho para ele? Isso, ó, tu escreve, escolhe a visualização, ó, se tu quer que todo mundo veja ou só o prof, e é nesse botãozinho que tu envia, ó, eu acho que é a Cláudia. É isso. É isso, Cláudia. Sim. Nesse botãozinho perfeito. aqui, amor, ó, tu escreve, seleciona a visualização e clica em enviar, que aí ele vai aparecer aqui, tá bom? Tá ótimo. Isso. Vamos ver a biblioteca, então. Onde é que eu acho o modelo do storyboard, prof, para mim imprimir ou para mim fazer em casa com régua e papel, né? Clico em biblioteca, certo? E aí, como a gente já tem algumas aulas, a gente tem vários materiais. Aqui tem várias pastas, vejam, ó,
com todos os materiais que a gente vem assistindo, né? Aqui na apresentação, vocês têm os PPT da aula. Então, se eu quero rever o PPT da aula 6, quero depois com calma ver as frases, quero me inspirar, eu clico aqui ó, sobre o nome e ele vai fazer download no meu computador. E para ver ele, eu tenho que clicar aqui que ele vai abrir, certo? Só para relembrar. Onde que está o modelo do storyboard? Eu tenho que rolar essa página, né? Então, tem uma setinha aqui ó, que eu venho descendo. Aqui eu tenho a gravação de todas as aulas que eu quiser rever. Aqui eu tenho o link para a aula, se eu quiser entrar pelo computador. E aqui eu tenho o modelo em storyboard. Ó, essa é a pastinha. Eu clico aonde, prof? Em cima do nome aqui do arquivo. Ó, é aqui que está o modelinho. Clico em cima dele. Ele vai fazer download. Ó. Vejam que ele está aqui. Eu clico nele. E agora como é que eu imprimo, prof? Eu tenho impressora em casa e eu esqueci como é que faz. Ele vai carregar aqui para vocês. E aí você vai ter ligado a sua impressora, certo? E aí você vai clicar no ícone aqui da impressora, ó. E aí ele vai te dar ali as configurações, se você quer preto e branco, quer colorido, né? E você seleciona que ele vai imprimir. Se você não tem impressora e vai copiar ali numa folha de ofício, você pode olhar o modelinho aqui e tentar fazer um parecido ou adaptar se você quer fazer mais uma linha ou se quer fazer um pouquinho menor, certo? Não precisa se arriscar sair para a rua para imprimir. Aqui tranquilo também? Tudo bem. Tá, vou mostrar o fórum então, é a atividade opcional da semana. Tem um fórum aula 6, aqui ó, que vocês clicando sobre ele, podem colocar dúvidas sobre o modelo do storyboard, certo? Alguns alunos já botaram dúvida. Então aqui é uma dúvida que fica para todos os colegas, certo? Então, agora vamos voltar aqui para o nosso PPT, que eu vou mostrar a aula que vem, que vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente. Vocês perceberam que a tarefa ficou mais complexa, né? E aí, a gente vai ter uma aula diferente semana que vem, bem por conta disso. O que vai acontecer semana que vem? Vai ser um plantão de dúvida. Não vai ser eu aqui mostrando conteúdo para vocês, não vai ter PowerPoint. Por quê? Porque a aula vai ser mais particular. Ou seja, vai ser o aluno com a sua prof, né? Ou seja, eu, e mais a tutora, se ela puder estar presente no horário marcado. O link vai ser esse mesmo. Eu vou passar no WhatsApp uma lista de horário. Então, a gente vai ter das 8 ao meio-dia e alguns horários à tarde também, onde vocês vão se encaixar. Então, eu vou escolher o horário que fica bom para mim. Se eu posso só às 8 da manhã, se eu posso às 10 da manhã, às 5 da tarde, eu vou botar o meu nome no horário que eu posso participar, certo? E vocês vão ter 15 minutinhos, porque como a gente tem bastante aluno, a gente tem que atender a todos, vai ser um horário um pouquinho mais reduzido. Então já venham com a dúvida anotada. Vocês já vão ter começado a tarefa e vocês vão sentir que vocês têm mais dificuldade em alguma etapa, algum processo. Então anota essa dúvida e traz para a aula. Pergunta, né? Ao longo da semana, se surgir alguma dúvida mais pontual sobre o roteiro, sobre a ideia, pode nos chamar. No momento aqui da aula 7, a aula que vem, é para vocês tirarem dúvida mesmo. Prof, travei no quadrinho do conflito, não consigo pensar no meu conflito. Me ajuda. Prof, o título não saiu de jeito nenhum. Prof, tô com dificuldade em tal parte. Me ajuda. Tragam anotado as principais dúvidas, ok? E a tarefa daí da aula 7 é seguir fazendo, né, o storyboard, postar a foto no webfólio. E lá naquele diário de bordo é justamente isso, conversar sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando no roteiro, as potencialidades, o que é isso, né? O que surpreendeu vocês, o que foi interessante, o que trouxe de benefício para vocês pensando no planejamento da história, né? Escrever um roteiro em filme, em stop motion, né? Usando o storyboard. Mas isso aqui eu relembro na semana que vem. Tô só dando um spoilerzinho. Então, a gente tem um passo a passo aqui de como inserir foto no webfólio pelo celular. A gente já percebeu que tá dando alguns problemas com alguns alunos. Alguns conseguem tirar a foto e postar do celular no Roda, né?
Então, é o mesmo procedimento de se tu tivesse no computador, só que utilizando o celular, né? Fazer o login, entrar no curso, clicar no webfólio, enviar arquivos, e aí você vai escolher o arquivo atentando, né, para não ter caractere especial. Entretanto, no celular, quando você faz uma foto, ele já cria automático um nome, com tracinho, número, espaço, e é aí que está dando alguns problemas. Então, pontualmente, cada aluno, a gente está auxiliando conforme a gente vê que fica bom para o aluno. Para alguns alunos, está sendo bom botar no Google Fotos, botar no Google Drive, e aí ou colar um link, ou colar ali, né, o link do Google Drive no webfólio. Para outros, está sendo mais fácil pegar um cabinho no celular e colar a foto no computador. Para alguns estão mandando a foto por e-mail, abre o computador, baixa a foto e bota no webfólio. Então aqui a gente está vendo qual é a estratégia que se adapta melhor para cada aluno. Então não se assustem. Se porventura vocês colocarem a foto e a prof ou a tutora chamar vocês e dizer, olha, não consegui abrir a foto, ou algum colega comentar, né, fulano, não consegui abrir a tua foto, queria ver. Então é isso que está acontecendo e a gente vai achar a melhor solução para cada um de vocês, certo? Então não se apavorem, que a gente está ajudando. Então vocês escolham a visibilidade do roteiro conforme o que vocês desejam. Tem que ficar no mínimo para formadores, que é o prof e o tutor pode ver. Mas se você quer que todos os colegas vejam, é interessante colocar todos, que o colega pode comentar, pode valorizar, né, a tua produção, certo? Trouxe aqui as referências também. Tem uma indicação de filme, quem gosta do Walt Disney, como hoje eu trouxe uma frase dele, né? Tem um filme chamado O Walt Antes do Mickey. Eu sei que ele tinha disponível na Netflix e tem umas versões gratuitas no YouTube. Tem aqui o link para quem quiser assistir. É a história da criação do Mickey. E eu achei muito legal esse filme para quem é fã da Disney ou quer conhecer um pouquinho mais. É um a mais, tá? Quem quer ter um momento de lazer aí na semana, indico esse filme que é legal. Aqui tem os livros, as referências que a prof usou para montar os materiais com carinho para vocês. E para a gente fechar então, quero abrir para mais alguma dúvida que pode ter ficado. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a atividade, sobre a próxima aula? Rosa, por favor. Eu tenho uma dúvida assim, quando eu coloco alguma coisa no meu webfólio, ele não aparece depois de todos os alunos, para mim? Oi, Rosa, tu que seleciona a visibilidade, certo? Tu coloca o arquivo no teu webfólio e aí tu escolhe se tu quer que todos vejam ou se só o professor, só o tutor. Olha, mas aí quando eu entro no webfólio e tem lá os nomes dos alunos que eu quero olhar de alguém, o meu eu não encontro. Ah, sim. Tu tem duas abas ali, né? Deixa eu te mostrar aqui. Tu tem duas abas. O teu webfólio e o do colega, né? E aí, para te ver o teu trabalho, tu tem que ir na abinha verde. Só no meu. Só no teu, é. Eu tô perguntando, aí eu disse, mas será que tá aparecendo? Eu escolhi todos. Aí, quando eu entro lá no dos alunos, eu achei que eu ia encontrar o meu nome também, mas não se encontra, então é assim mesmo. Ah, sim, sim, Rosa. Lá na lista dos alunos não aparece o teu, porque o teu está separado, tu só vai ver dos colegas. Tá. Cada um só vai ver dos colegas, não o seu próprio, na lista aquela. Agora vai ver o teu próprio, tu tem que ir. Olhar no de todos e achar o meu também. Então, tá todo mundo vendo realmente. Eu queria constatar se estava aparecendo, mas não aparece. Sim, eu vou te mostrar aqui ó, onde fica o teu, tá? Rapidinho antes de acabar a aula, só para te não ficar com dúvida. Tá. Tu tá vendo a projeção? Só para mim ter certeza? Sim. Sim? Tá. Então, tu vai estar no curso e aí tu vai em webfólio, certo? Para te veres o teu webfólio, quando tu acessa o webfólio, em tese é para te estar vendo essa tela aqui, ó, que é o teu webfólio. Então, o meu webfólio, né, tá com os arquivos que eu inseri. No teu, estará com os que tu inseriu. Então, é aqui, ó, que tu observa os teus trabalhos, as tuas postagens.
E é aqui, ó, que tu escolhe quem que pode ver. Então, sempre é interessante deixar no mínimo aqui, que é o prof e o tutor ver, ou se tu quer que todo mundo veja, em todos. Nesta abinha aqui, você vai ver o dos colegas, certo? Ó, então, aqui eu vejo o dos colegas, mas não aparece o meu nome, bem como a prof. Letícia falou, porque o meu está aqui, ó, no verdinho, certo? Eu achava que ia aparecer lá dos colegas, no caso, eu achei que ia ter de todos os alunos. Sim, e aí eu ia entendi. tratar se realmente estava correto, que eu tinha colocado e estava aparecendo. Mas não aparece, então. Ok. Perfeito. Agora tu entendeu, né? Que é ali naquela abinha do meu webfólio, que é onde aparece o teu. O dos colegas é no outro, na outra aba. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a atividade ou sobre a aula que vem, antes da gente fechar? Eu tenho. Por favor, Vera, diga. É o seguinte, eu não tenho impressora, tá? Mas eu gostaria, mas os meus filhos têm. Eu queria ver como é que eu posso fazer para passar para a impressora deles e eles tirarem lá para mim. Perfeito. Eles podem acessar no Roda, né? Se tu tiver um dia lá, tu pode acessar o teu Roda e eles imprimirem. Ou Mas então, eu posso esse te é o enviar pro problema, teu eu e-mail. tô na praia e eles estão lá. Ah, daí, se eles Eu forem... tô na praia e eles em Porto Alegre. Sim, se eles forem te visitar em algum momento, tipo no final de semana, tu pode me enviar o e-mail deles e eu te envio daí o arquivo, ou eu posso te enviar pro teu e-mail, daí tu envia para eles e eles levam impresso para ti. Se não for o caso, né, que eles não vão te ver, enfim, o que eu recomendo? Pega uma folha branca, assim, que tu tiver, ou pode ser até colorido, pega a folha que tu tiver. É interessante que seja branca, porque se tiver linha, dificulta, né, o teu desenho e tal. E tu mesma faça ali, né? Aqui eu agora tô com impressora em casa, tô me achando, tô chique, ganhei da minha mãe, tô me sentindo feliz. E aí eu imprimi o meu, ó, aqui. Mas se você não tem essa oportunidade, né, não tá com impressora, ele é bem fácil de fazer, ó. Eu posso te passar as medidas, se tu quiser, for detalhista, quiser fazer, eu te passo e tu pode fazer com caneta, canetinha, eu acho o que tu tiver. Eu acho que vai ser mais prático. Tu me passa, então, as Perfeito. medidas que ele... Te Aí, passo, daí passa tu pra faz mim com também. régua. Passo pra Eu todo quero mundo. também. Posso botar no grupo do WhatsApp também. É bem simples, Ah, pessoal. Eu isso fiz com mesmo. carinho para ser fácil, para facilitar, né? Então, vocês podem usar, façam bom uso dele. E aí vocês possam fazer em casa com régua. Quem não tem régua, pode usar a própria caneta para ser a régua. Muito já fiz isso, ou lápis. Bota ele no papel e usa ele mesmo de... Claro, não tem a medida certinho, mas pelo menos a linha reta sai, né? Então, tudo a gente vai adaptando. Chamem que a gente ajuda vocês de verdade. Não estão sozinhos. Tendo dúvida, nos chamem, tá bom? Fiquem bem tranquilos Tá certo, quanto a obrigada. Obrigada, Bruna, obrigada. isso. De nada, meus amores. Então, mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer estar na companhia. Uma boa semana. Fiquem bem. Se cuidem. Beijo. Obrigada. Boa Obrigada. semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, beijo, boa semana. Oi, tchau. Até. Tchau, pessoal. Queridos, bom fim de semana. Boa Tchau, semana. boa semana.